né, desde o início até agora, nós vimos desde o início até agora é uma tentativa de estabelecer uma reflexão histórica a respeito do nascimento da filosofia, em que a gente fez uma grande divisão em torno do aspecto de um uso da linguagem que o ser humano faz, que possui características que vão oscilar entre um uso mais concentrado de imagens e símbolos, né, de um discurso imagético e simbólico, para poder dizer o que as coisas são. E aí a gente ainda está falando, no caso, do discurso mítico, né, do pensamento mítico, que é o pensamento que prevalece antes do nascimento da filosofia. E a outra, né, característica da linguagem, né, do pensamento humano, seria um discurso que recorre à razão, a argumentos, e é a esse discurso que o nascimento da filosofia está ligado. E aí você tem uma predominância da utilização do logos, né? Que aí traduzindo do grego, a gente pode traduzir como razão ou discurso argumentativo. Mas não significa que o pensamento simbólico e o pensamento imagético tenham sido abandonados com o nascimento da filosofia. Não é nada disso, muito pelo contrário. Apesar de se utilizar de um nível de precisão, eu diria, maior do que o pensamento simbólico, na medida em que a filosofia se utiliza de conceitos para poder definir o que as coisas são, e por isso ela também precisa convencer, né, o seu ouvinte daquilo que está sendo dito com bons argumentos. As imagens e símbolos continuam sendo importantes também para a filosofia, porque o discurso filosófico, o discurso do logos, o discurso da razão, ele esbarra em limites, né? Limites que só podem ser, por assim dizer, abarcados, né? Que só podem ser alcançados com a potência que o símbolo e que a imagem do pensamento carregam, né? E aí, só para retomando, também só relembrando, imagens e símbolos dizem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Elas são repletas de significados e sentidos que o conceito, muitas vezes, só nos traz um único sentido. Ele tem um nível de precisão muito grande, mas, ao mesmo tempo, ele perde essa riqueza de significados que uma imagem, por exemplo, possui. Embora, às vezes, ela possa trazer, inclusive, nela mesma, sentidos contraditórios, né? O que, para a razão, é uma coisa terrível, né? A contradição é uma coisa que a razão tenta deixar de lado o tempo inteiro. A gente procura, num discurso racional, não ser contraditório. E uma imagem, um símbolo, ela comporta em seus sentidos, inclusive, a contradição, né? Isso é muito interessante, é muito rico, e a filosofia muitas vezes precisa se servir desta riqueza, da riqueza do símbolo e da imagem, para tentar completar a sua teoria de convencimento racional. Isso é muito, muito curioso, e é isso que a gente vai ver ao longo assim, da história da filosofia como um todo. Dito isso, esse último texto, o discurso de sabedoria e discurso de teoria, eu gosto desse título porque esse título ele meio que ele dá uma quebrada na ideia de que a filosofia é a sabedoria. A filosofia ela é, antes de mais nada, uma teoria. Sabedoria era aquilo que, vamos dizer assim, os homens do discurso mítico possuíam. Por quê? Porque tudo isso está implicado com uma questão sobre o que é a verdade. E no discurso mítico, a verdade ela era dada aos homens, ela era concedida aos homens, ela era revelada aos homens. Ela se dirigia dos deuses até nós, né? Quem fazia o trabalho de trazer o conhecimento de alguma forma, poder trazê-lo à luz, tirá-lo da escuridão, né?
tirá-lo de um lugar de esquecimento para um lugar de lembrança, são as figuras míticas chamadas musas, que são as deusas filhas de memória, né? Então veja que para o pensamento mítico, para o homem antigo, antes do nascimento da filosofia, tudo que ele precisava fazer era se lembrar, ter lembranças, lembrar da verdade. E aí, verdade, isso está tudo no texto, tá, gente? Verdade em grego se diz aletheia. O a é negação, é a de negação. Letheia vem de leté, que significa esquecimento. Aletheia é o não esquecimento. Ou seja, verdade é não esquecimento. Não esquecimento é lembrança, é poder se lembrar. Nesse caso, a sabedoria aparecia para o homem. Ela era trazida à luz até nós. Veja, vinha dos deuses até nós. Já no caso da filosofia, a sabedoria ela parece que fica um pouco mais distante. Porque ao invés da verdade já vir pronta, né, por assim dizer, revelada dos deuses até o homem, é o homem que agora, com a construção de um discurso argumentativo, que nós chamamos construção de uma teoria, precisa oferecer razões para buscar a verdade. E aí, nesse caso, a verdade que corresponderia à sabedoria, ela é constantemente perseguida pelo homem, entendam, perseguida, buscada, através de seus argumentos. De maneira que isso não significa exatamente deter a sabedoria, né? Tê-la em suas mãos. Por isso, um discurso mais de teoria do que um discurso de sabedoria. Discurso de sabedoria era o que se tinha antes. Agora nós temos a construção de um novo discurso, um discurso teórico, que precisa ser constantemente posto à prova. E que, se pode ser posto à prova, ele também pode ser, eu diria assim, falsificado. E aí tem a grande sacação do que representou, de fato, o nascimento do pensamento filosófico. Antes você tinha uma verdade que tinha como oposição o esquecimento. A verdade era oposta ao esquecimento. Agora, com a filosofia, a verdade passa a ser oposta ao falso, à falsidade, ao engano, ao erro, etc, etc, etc. Né? Verdade e esquecimento era a oposição anterior, agora nós temos verdade e falsidade. É que nem eu digo, né? Na prova vem para vocês, nós somos todos, né, homens, de certa forma, que pensamos a moda ainda do nascimento da filosofia, e quando tu vai para a escola, faz uma prova, tu tem que marcar V para verdadeiro ou F para falso. Né? Se pudesse existir uma prova, claro que não existiria uma prova no mundo mítico, você teria que marcar V para verdadeiro e E para esqueci. Porque ou você tem a verdade ou você não lembra, você não tem, e ponto final. Tá? E era disso que tratava o discurso de sabedoria e teoria de maneira bem resumida. Alguma questão até aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sávio diz mais ou menos. Fala aí, Sávio, um pouquinho. Por que mais ou menos? Vamos lá, vamos tentar, né? Não adianta. Pode falar. Eu só não entendi essa parte do porquê ou é verdade ou esqueci. Essa parte não está Tá. clara para mim. Assim, temos que lembrar, Sávio, que a sabedoria dos antigos, né, de uma forma geral, né, mas dos gregos também, a gente está falando de filosofia, estamos falando
do nascimento dela na Grécia, né? E aí, no caso dos gregos, a questão da verdade ela estava ligada muito a uma questão religiosa, né? O mito era muito interessante porque é diferente assim dos escritos sagrados que a gente tem hoje, e aí por isso que eu chamo a atenção para a gente não fazer uma comparação, como é que eu posso dizer, que reducionista, né, do mito ao que é religião hoje, é diferente. Mas para ajudar, né, a gente a pensar nisso, a gente pode recorrer, por exemplo, sim, né, à questão da religião, quando a gente pega, seja a religião que for, né, o seu livro sagrado, né, você pegar, por exemplo, né, no caso de nós, a maioria de nós, né, nem todos, mas cristãos, você pega a Bíblia Sagrada, você pega dos judeus a Torá, né, você pega o livro sagrado dos muçulmanos, bem, enfim, o que está posto lá, o que está escrito lá é a verdade. E veja, não há argumentação sobre o que está lá. Ou você acredita naquilo ou não. Né? No caso do mundo mítico, do pensamento mítico, você tem a mitologia, que é uma coisa um pouco diferente, na medida em que a mitologia grega envolve a história de homens e deuses, semideuses, né? Deuses que têm falhas, né? Que comportam inclusive falhas de caráter, né? São deuses muito humanizados, etc, etc. E essas histórias que diziam que as coisas são, que eram a mitologia dos gregos, elas eram o tempo inteiro cantadas e lembradas, tá? Eram versos, inclusive, né? Cantados, era poesia, né? A verdade era a poesia. A poesia era a verdade para os gregos. E era uma poesia que contava a origem de tudo, de como as coisas são, por que elas são, né? Você pega a Teogonia de Hesíodo, você pega uma grande parte da história, né, da Grécia, Guerra de Troia, você pega a Ilíada, a Odisseia, você pega os Trabalhos e os Dias, isso são todos versos que acabaram sendo escritos, e eu diria que isso já é até uma espécie de começo, de início do esquecimento, porque antes você tinha tudo de cor, aquilo tudo era decorado, né? E era transmitido de geração em geração. E veja, portanto, ter esses versos na cabeça, esses versos que, obviamente, eram cantados, né? Você sabe que a canção é muito... A melodia nos ajuda, né, muito a lembrar daquilo que está dado na letra, né, da canção. Né? Se a gente tem só a letra, fica muito mais difícil, né, da gente lembrar. Então, eram versos cantados, eles eram o tempo inteiro cantados e relembrados, cantados e relembrados. O que estava dito naqueles versos era a verdade. Se você não tem a verdade, é porque você esqueceu os versos, entendeu? Então, verdade, por isso que eu estou falando, é importante a análise etimológica da palavra verdade em grego, porque verdade se escreve aletheia, e o a é um a de negação, né, como acontece também na nossa língua. E o letheia é de leté, que significa esquecimento. Então, verdade, de fato, para o grego é não esquecimento, é o não esquecimento, é lembrar, é lembrança, é revelação. Né? Você se lembrar de alguma coisa, né? Às vezes você está fazendo uma prova, né? Você estudou para a prova e a gente faz muito isso, né? A gente decora algumas coisas. É ruim só decorar, eu acho que decorar também é importante, mas seria muito bom poder decorar entendendo aquilo que você está decorando, né? Porque aí fica até mais difícil de você esquecer. Mas aí você decora uma coisa, mas aí é tanta coisa que às vezes você se depara com uma questão na sua prova e aí você fala, caramba, cara, eu estudei isso, mas não estou lembrando. Isso acontece muito, né, com qualquer estudante. E aí você, às vezes, passa dessa questão, vai para outra tal, e aí depois você volta, cara, de repente, do nada, te dá uma luz. Não é isso que acontece quando você se lembra? A sensação é que houve uma revelação dada para você. Né? Era assim que a verdade se apresentava para os gregos do pensamento mítico. Né? Por isso, uma verdade que se opunha ao esquecimento. Né? Com o nascimento da filosofia,
que deixa de recorrer a esse tipo de pensamento, que também é um pensamento riquíssimo em símbolos e imagens. A mitologia é repleta de coisas que são simbólicas mesmo, né? Sobre a origem do homem, sobre o que é certo e o que é errado. Quando o nascimento da filosofia aparece, o discurso que se põe a partir da linguagem passa a ser um discurso de construção de provas argumentativas para dizer o que é ou o que não é verdadeiro. Tá? E aí, nesse caso, a verdade deixa de ser oposta ao esquecimento e ela passa a ser oposta ao que é falso, né? Porque se não pode ser provado como verdadeiro, logo é falso. E aí você tem uma mudança que é crucial no conceito de verdade, que é como é o conceito de verdade que nós entendemos hoje, né? Se não é verdadeiro, é falso, e pronto. Antes não, a verdade estava ali. Se você não consegue acessar ela, é porque os deuses não permitiram, é porque você se esqueceu, é porque as musas, que são as filhas de memória, isso está dado na mitologia, não trouxeram a verdade até você, ou não trouxeram a verdade até nós. E aí nós perdemos a verdade porque nos esquecemos dela. Entendeu? Essa é a grande diferença. Não sei se ficou mais claro agora. Ficou assim, deu para entender. Beleza. Então, só para Uhum. eu entender certinho. Então, eu posso dizer que os mitos e esse desejo de buscar em deuses e nessas figuras explicações para a vida como ela é, pode-se dizer que foi um estopim para o nascimento da filosofia? Sem dúvida. Assim, é interessante ver que, nesse caso, Sávio, tanto a mitologia quanto a filosofia, elas cumprem uma mesma função. E essa função é de explicar o mundo, explicar o que as coisas são, por que elas são como elas são. Né? O exercício da mitologia, né? Eu diria da mitologia grega em especial, eu acredito que ela seja diferenciada das mitologias que foram construídas no restante, né, do mundo, da história do mundo que nós temos, por exemplo, da mitologia egípcia, porque ela tem uma riqueza, eu diria mesmo, poética e simbólica, né, com tantos sentidos e significados, que ali eu diria assim, é uma riqueza, é uma terra muito bem adubada, muito bem fertilizada para a nossa mente, né? Possibilitando, inclusive, né, existem várias teorias de, né, por que a filosofia nasceu na Grécia, mas uma delas aponta para isso, né, para a riqueza mitológica dos gregos, né, do seu modo de vida, daquilo que eles tomavam como verdade ou não, da forma como eles articulavam as histórias entre deuses e homens, né, a própria origem do mundo, os titãs, né, a origem do cosmos, era tão rico que é um campo muito fértil, inclusive, para que dentro dessa forma de pensamento possa começar a aparecer esse outro núcleo mais exercido, que vai ser justamente o núcleo do nascimento da filosofia, tá? Sem contar que aí tem outras teorias, os gregos eram grandes navegadores, né? Eles tinham contato com muitas culturas, múltiplas culturas. Isso possibilitou, inclusive, que os gregos pudessem relativizar as suas próprias crenças. E aí, no momento em que você começa a relativizar, porque você começa a comparar com outras crenças de outros povos, né? Veja, começa a aparecer a possibilidade da dúvida, começa a aparecer a possibilidade do argumento, né? E aí o nascimento da filosofia também se faz possível, tá? Mas é por aí mesmo, você está pegando o espírito da coisa. E aí, pessoal? Beleza? Dá para a gente continuar? Se vocês quiserem fazer mais perguntas, não tenho pressa. É bom ir esclarecendo, entendeu? Não ficar com muita dúvida nesse pedaço, porque esse início é muito importante para a gente ter em vista o que é a filosofia. Porque senão fica um estudo de ideias muito estéril, entendeu? Eu quero que vocês tenham fertilidade de ideias, né? E não só uma repetição de história, né? Porque também é muito chato.
Eu posso continuar, então? Daniel, desculpa Diga. eu te incomodar aqui de novo na Ah, não me matéria, incomoda, ó, sabe, não me incomoda. te Coisa que eu mais interromper, gosto é quando vocês realmente falam, né? Eu percebo que vocês estão prestando atenção. Pode falar à te vontade. interromper sua aula aqui. E você falou que a filosofia ela trabalha com a verdade, não é? Que quando você está ali acompanhando a filosofia, ou é verdadeiro ou é falso. Isso. Mas vamos supor, a filosofia é uma busca por respostas, claro. Mas como que eu posso dizer que é verdade se aquilo ali eu não tenho certeza? Um exemplo, Demócrito, foi Demócrito que criou a teoria atomista, não foi? Foi o Foi. Ele primeiro a é um pensar dos nos átomos. atomistas, no principal. Ele e Leucipo. Beleza. Demócrito, naquela época, já tinha pensado nos átomos, mais tarde isso foi comprovado com a ciência, mas para aquela época, para Demócrito, era só uma teoria. Então, como que eu posso dizer, se eu estou só no campo das teorias, que aquilo ali é uma verdade ou não? Então, essa pergunta é muito boa, Sávio, porque ela nos dá realmente a possibilidade de fazer uma comparação, inclusive com a ciência, né? Então, assim, para começar, aquele desenhozinho que eu vou começar falando isso, mas eu vou responder a sua pergunta. Aquele desenhozinho do átomo que a gente aprende, né, quando a gente está estudando na escola, aquele que tem um núcleo, né? E aí você vai desenhando as órbitas dos elétrons em torno dele. Aquilo nada mais é do que um pensamento simbólico, tá? O átomo não é assim. Aquilo é um modelo, né? Você tem vários modelos atômicos. O que é a grande sacada do Demócrito, e que é de uma imaginação muito fértil, inclusive para o caso da filosofia, porque aí já é teoria, né? Ele está teorizando, teorizar é contemplar é também imaginar muito, né? A grande sacada é ele poder tentar pensar o todo a partir de uma única coisa, né? Porque tentar fazer a explicação da natureza como um todo a partir, né, de uma única parte, o átomo, inclusive, seria aquilo que não pode ser partido, o A é de negação, tomo é parte, né? Átomo, né, aquilo que não pode ser partido. Essa é a grande sacação, né, do Demócrito, uma ideia, eu diria assim, que não poderia ser jamais observada, né? Principalmente dado a ciência da época, embora houvesse ciência já naquela época, né? Não poderia ser de forma nenhuma observada ou posta à prova nesses termos, mas ela era uma ideia que dava a possibilidade de, eu diria assim, quase que numa teoria pura, né? Sem uma contrapartida da experiência, do experimento, né? Pensar o todo, pensar o universo, pensar a natureza, pensar o homem, etc, etc. Tem uma potência muito grande. Isso não significa que você falou assim, hoje a teoria do átomo comprovada. Esse comprovado aí é bem complicado, porque a gente tem N modelos atômicos, né? Os mais recentes, inclusive, eles lidam com uma perspectiva quase que totalmente matemática, né? A gente tem um limite de observação da matéria, né, no microscópio, mesmo no microscópio atômico. E o que está posto dentro da construção do modelo atômico atual, cara, são cálculos de matrizes de números complexos. Você vê número? Você não vê. Você vê matriz? Você não vê. Mais uma vez, o que se tem aí é uma teoria feita junto com a matemática, que é uma abstração absoluta das coisas, né? Ela funciona. Ela é um modelo muito bom, né, para a gente explicar a natureza, o cosmos, né, o universo, como é que pode ter surgido os planetas, as estrelas, né? Mas ela é uma teoria dificílima de alcance e ela comporta também nela mesma ainda uma série de buracos que não foram preenchidos. A gente não tem uma teoria fechadinha. A teoria está sempre em aberto. Esse é um problema da teoria, né? Se você pergunta assim, como é que eu posso, então, tomar aquilo como certo?
A gente toma aquilo como certo, na verdade, na medida em que funciona, em que explica melhor. A gente não pode tomar como verdadeiro de forma absoluta nenhuma teoria, porque senão não é mais teoria, é dogma. E dogma é uma coisa que, por exemplo, é o que está nas religiões postas, né? Porque o dogma é a verdade inquestionável. Toda teoria tem que ser passível, tem que se poder questionar, senão não é teoria. Ela tem que ter uma possibilidade de contra-argumentação, entendeu? Senão ela não é teoria. Então, isso é assim até hoje. Isso é desde Tales de Mileto, que vai ser considerado o primeiro filósofo, né? Demócrito, Leucipo, Parmênides, Heráclito. Desde os primeiros filósofos, a gente vai ter teorias que são passíveis de serem desconstruídas ou de serem, né, relativizadas. Senão, não é teoria. E as teorias que se tem, inclusive, hoje, as mais modernas, né, da ciência, da física, elas também são assim, né? E aí, só para fechar em exemplo isso tudo eu sei que deve parecer, às vezes, muito difícil para vocês, é abstrato, mas se você pegar a física mesmo, a física hoje, né, você tem duas grandes teorias, né, que são as teorias que falam sobre o universo mesmo, que é a teoria da relatividade do Einstein, que é a teoria que lida com aquilo que é da ordem do macro, né, daquilo que é da ordem do grande, né? E essa teoria funciona para explicar a relação entre os planetas, as órbitas dos planetas, a gravidade, etc, etc. E você tem uma outra teoria que é a que lida com as menores partes da matéria, que é a física, a mecânica quântica. Veja, que lida essa que eu estava falando, com teoria de modelo atômico, que lida com uma matemática super complexa, né? E que dentro dela aparecem uma série de contradições do nosso ponto de vista, né? Que eu diria assim, do ponto de vista normal de olhar sobre o mundo do homem, né? Ela, por exemplo, ela diz que uma partícula pode estar ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Isso é muito louco de ser pensado, né? Essas duas teorias, grandes teorias, a teoria da relatividade e a teoria da mecânica quântica, que explicam o universo como um todo, elas não casam. Ou uma está certa, a outra está errada. Ao mesmo tempo, as duas não podem estar certas. Quer dizer, do ponto de vista lógico, tá? Então, nem isso a gente tem fechadinho, entendeu? O que está certo, o que está errado? Não sei, a gente vai ter que construir novos modelos de teoria, né? Aí tem lá umas teorias, aí só para terminar a viagem, né? Que a gente agora já está numa grande viagem. Assim, você tem a teoria das supercordas, por exemplo, que é uma teoria que tenta unir essas duas, é uma nova teoria, né? Ela vai fazer uma proposta de união dessas duas que não casam. E aí a gente vai avançando, né? A gente vai avançando, 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 e aí provavelmente o que nós teremos são novas teorias no futuro para explicar. E eu acho que a gente nunca chega, por isso que eu falei, não é um discurso de sabedoria, a gente nunca chega à sabedoria, porque a gente nunca chegou a uma verdade final, né? A gente só tem teorias que funcionam melhor, outras pior. Eu posso ficar com a física do Newton para explicar o nosso mundo do dia a dia, né? Das coisas, né? Quanto tempo eu levo de viagem daqui para Cambuci, num carro, numa moto, eu calculo com a física newtoniana, não preciso da física do Einstein. Mas aí quando tu vai chegar em outros patamares para explicar outras relações entre os planetas, por exemplo, a física do Newton já não serve mais, aí tem que ser a física do Einstein, né? E a do Einstein jogou a do Newton no lixo, né? A gente acredita em um monte de coisas na física do Newton que, eu diria assim, não são verdadeiras, entendeu? Gabriel, é a teoria das supercordas, tá? O nome da teoria. Interessante, né? Porque eles pensam, o nome não é à toa, né? Eles pensam assim o universo quase como uma vibração harmônica, entendeu? Musical. É muito bacana essa teoria, mas é difícil, tá? De avançar nela. Aí Daniel, alguém tinha feito uma pergunta. Fala aí, sabe? só para eu terminar minha linha de raciocínio aqui, então, que você foi falando, eu fui ligando com a leitura que eu estou fazendo. Aham. Então, já que eu não posso afirmar nada,
Então, meio que a filosofia, ela não é como as outras matérias da escola. Não é algo que eu tenho que aprender e entender aquilo ali e só gravar, levar aquilo ali na mente. A filosofia está aqui, perdão, a matéria da filosofia não está aqui para me entupir de conceitos e, tipo, a filosofia não é só aquilo ali que está no papel. Você está querendo me ensinar a pensar filosoficamente, certo? É isso aí. E eu diria até mais, sabe? Não é só a filosofia. No fundo, todas as matérias deveriam ser assim, né? Para que você estuda logaritmo em matemática, por exemplo, né? Eu acho que o esforço deveria ser entender por que o logaritmo apareceu como uma forma de pensamento, né? E todas as outras coisas, né? Infelizmente, o ensino médio não, o ensino básico como um todo, né? E eu diria até o ensino superior, universitário, ele virou uma grande decoreba de coisas, não? O ensino enciclopédico. É muito ruim isso, né? É claro que eu não posso, eu acho, por exemplo, que vocês são alunos do ensino médio, vocês não podem ignorar as coisas que já foram, né, dadas como conhecimento. E aí tem um nível de coisas que a gente acaba repetindo. Mas o que está, que para mim é mais importante, que é a semente disso tudo, é o porquê foi pensado, porquê é assim, né? Qual é o mecanismo de pensamento que está posto em qualquer teoria, em qualquer história, né? Seja ela física, química, a própria história do homem, entendeu? O que está posto ali, tá? Então é por aí que eu tento me dirigir, né? Mas você vai ver o Daniel aqui repetindo, eu perguntando para vocês, ó, qual é a teoria do conhecimento em Platão? A gente precisa, né? De alguma forma, veja, não é repetir essa teoria, mas é entendê-la, e é isso que é o legal, né? Para mim, eu não vou ficar perguntando para vocês nomes, datas, essas coisas, né? Que em geral são da ordem do decorar. Eu vou tentar explorar de vocês a compreensão da coisa, tá? Não sei se te respondi, né? Se foi mais ou menos isso que você tinha falado. Então, a Júlia tinha feito assim, eu não entendi essa questão das deusas. Júlia, você está falando quando eu falo das musas, é isso? Das filhas de memória, quando citei, foi isso? Hein, Laurinha? Sim, sim. Então, a mitologia grega, por isso que eu falo assim, ela é muito rica, né? Ela é riquíssima. Como é que eu explico a verdade aparecendo para um homem no pensamento mítico? Há uma história sobre tudo, que explica tudo, e de maneira muito simbólica, né? Eu até falei, acho que isso no início do nosso curso, né? Você pensar, por exemplo, na história do nascimento dos deuses, né? De Zeus, né? E seus irmãos, né? Você tem uma história que é uma história que antecede a história dos deuses, que é a história dos titãs, né? Por exemplo. E aí você tem Cronos, que era casado com Reia, né? São o pai, né? É o pai e a mãe de Zeus e todos os deuses seus irmãos. E veja, tem uma história que foi contada e cantada por bardos. Bardos eram, vamos dizer assim, aqueles carinhas que viviam, né, na antiguidade tocando um instrumento musical e recitando as poesias cantadas. Como é que esses bardos, né, conseguiam acessar essa história? Tinha também um conto na mitologia para explicar isso, né? Como é que Zeus, né, foi possível? Como é que Zeus e seus irmãos se tornaram imortais, né? Se libertando da, da, assim, da fome, né, do apetite de seu pai, que é Cronos, né? Como é que isso aconteceu, né? Como é que eles podem cantar essas músicas? Tinha uma outra história para explicar isso, né? E aí tem uma outra, né, um outro grande titã que é Memória. E Memória tem filhas que são deusas também, né? E o nome dessas deusas são musas, né? A gente já fala até hoje, né? As musas inspiradoras dos poetas.
Isso tem origem na mitologia grega, né? Elas são filhas de memória e elas trazem para nós, meros mortais, essas histórias. Então, são as musas que sopram nos ouvidos dos bardos, que cantam e recitam e contam essas histórias, né? Essa verdade, essa história que é revelada para nós, né? Foi isso que eu estava lembrando, isso está no texto aqui, que é o material que a gente tem trabalhado, né? Sobre as musas, filhas de memória, que são as responsáveis por nos trazer, né? Essa ligação com os deuses, né? Existem outras ligações que são possíveis, né? Você tem os sacerdotes, por exemplo, nos templos, né? Eles têm um contato também com os deuses. A gente oferece, faz oferendas, né, aos deuses nos templos, e os deuses nos retribuem com suas graças, né, com suas dádivas, etc. E você também tem o oráculo, por exemplo, né? O oráculo é uma espécie de acesso que se tem também à verdade, inclusive ao que vai acontecer, ao futuro, a partir de um contato que é mediado, né, vamos dizer assim, por uma entidade que é o oráculo, né? E o oráculo revela através de enigmas aquilo que acontecerá no futuro dos homens. Então são várias formas de contato com essa verdade que já está posta, que já está construída. E isso tudo é muito simbólico, eu repito, né? As musas são filhas de Mnemosine. Mnemosine é memória. E óbvio, então, né, que a verdade é lembrar das coisas. Por isso que a verdade é oposta ao esquecimento. Sávio, tudo bem, não tem problema. Acho que o Sávio já está saindo, né? Pode sair aí, já estou quase terminando, sem problema, Sávio. Não sei se eu te respondi, Júlia. Você entendeu isso aí, essa parte que eu estava tentando te explicar agora? Isso é um mito, né? Um outro mito, uma outra mitologia. Mas ela é uma mitologia rica de símbolos que nos explicam as coisas, né? Cronos é o tempo, é o pai de Zeus e de seus irmãos. E a história diz, né, a mitologia diz que Zeus devorava todos os filhos que ele tinha com Reia, que era sua esposa, né? Zeus é o grande deus porque ele é o filho, que também já estava previsto que isso ia acontecer, porque o Cronos ele é terrível, ele devora os filhos porque tem uma profecia que diz que um dos seus filhos vai roubar o seu lugar. E aí, né, na história, o Cronos ele vai simplesmente devorando os seus filhos, né? Mas Cronos é tempo, né? E isso também é simbólico pra caramba, porque o tempo é devorador de todos nós, né? O tempo nos leva, né? Nos leva embora. Todos nós temos um tempo, né? Só que, pô, Zeus é o grande filho, né? Vamos dizer assim, do Cronos, que não só vai conseguir se livrar do apetite do seu pai, como vai também libertar todos os seus irmãos que haviam sido devorados por ele. E é por isso que ele é o grande Deus, né? Ele é o Deus que se liberta do tempo, que é o seu pai. Se ele se liberta do tempo, o tempo não age mais sobre ele, nem mais sobre os seus irmãos. Logo, eles são imortais, né? Logo, Zeus e os seus irmãos são deuses imortais. Isso é riquíssimo, isso é simbólico demais, por isso que a mitologia é o pensamento simbólico. Por isso que os símbolos têm o poder de nos dar um entendimento, eu diria assim, embora não muito preciso às vezes, mas muito amplo sobre as coisas. É um pensamento realmente riquíssimo. Não sei se... Bom, acho que a Júlia disse que entendeu. E o restante aí, está acompanhando? Está dando para respirar? Mateus diz que sim. Eu adoro ouvir vocês. Quando vocês fazem perguntas, quando vocês estão tentando concatenar suas ideias, vocês se mostram brilhantes, entendeu? Isso é um exercício. A gente precisa exercitar a mente pra caramba. É que nem a gente vai para academia às vezes, não vai para academia malhar, né? Para fazer o nosso corpo ficar bonito, né?
a gente tem que também fazer a nossa mente ficar bonita. A gente tem que botar ela para trabalhar, né? Mas não é somente corpo, né? Tem a sensibilidade, a gente também precisa trabalhar a nossa sensibilidade, né? Sempre digo, né? Razão e sensibilidade. Perguntas? Dúvidas? Então, só para a gente terminar, eu nem comecei o outro texto, isso vai ficar para um próximo encontro, claro, mas foi ótimo, né? Que bom, né, que a gente conseguiu retomar questões, que vocês conseguiram prestar atenção minimamente e conseguir fazer surgir dúvidas. Quando surgem dúvidas em nós, é porque a gente está realmente tentando pensar a coisa. E isso é o esforço que a gente tem que fazer aqui. A gente vai deixar o próximo texto para o próximo encontro. A gente já está com a hora avançada, já são 9 horas e 56 minutos, pelo menos no meu computador. E aí eu vou só deixar uma orientação aqui. Eu não sei exatamente que dia vai voltar o Moodle, tá? Nem um acadêmico e tudo mais, mas eu peço, por favor, que vocês fiquem atentos para esse retorno, porque eu vou precisar postar lá algum material para vocês, alguma atividade, porque esse trimestre ele já está praticamente se encerrando. Eu vou ter que tentar fechar notas para um novo conselho de classe no início de março. E, e eu sei que tem alguns alunos que estavam com algumas atividades que ainda não tinham sido feitas também lá no. Eu deixei lá em aberto, né? Não estou estabelecendo prazo final de entrega para vocês poderem fazer o seu tempo. E aí eu peço para que vocês fiquem atentos a esses dois sistemas, né? No Moodle eu vou dando os avisos e às vezes eu posto a tarefa e a atividade lá. Se eu postar alguma coisa no acadêmico, eu também vou avisar pelo Moodle, porque aí você consegue acessar um texto maior, acho mais fácil no acadêmico, tá? Fiquem atentos a isso porque eu vou precisar fechar notas de novo. Isso é uma correria, esse negócio de EAD, né? Eu não vejo a hora disso tudo acabar, né? Eu quero muito voltar para a escola, claro que eu quero voltar com segurança, né? Eu quero que vocês também voltem com segurança, mas eu torço muito para que isso aconteça logo, porque eu quase vou adoecendo com esse sistema aqui. É uma correria, enfim, não funciona tão bem. E aí eu peço para vocês irem acompanhando, tá bom? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar por lá. Lá tem um fórum de dúvidas que eu deixei permanentemente aberto, está em todas as salas de aula, e eu vou acessando também na medida do possível, e a gente vai corrigindo, né? Qualquer coisa, professor, está faltando nota, o que está faltando, a gente vai corrigindo, tá bom? A ideia aqui não é fazer questões para reprovar ninguém, é só ter tarefas mínimas para eu poder dar nota, né? Dar um grau aí de nota, de conceito para vocês, tá bom? Tranquilo? Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, alguma dúvida, senão, né, estão todos dispensados. E uma boa semana.